Continuando o nosso ano bíblico hoje, Jó capítulo 38 a 42. Depois disto o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: Até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fosse os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduza aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa. Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Órion? Ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: Eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, quem os pode despejar, para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Caçarás porventura presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leõezinhos, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou cuidaste das coças quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto e saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento selvagem
E quem soltou as prisões ao asno veloz, a qual dei o ermo por casa e a terra salgada por morada? Ri-se do tumulto da cidade, não ouve os muitos gritos do arreieiro. Os montes são lugar do seu pasto, e anda à procura de tudo que está verde. Acaso quer o boi selvagem ser viste? Ou passará ele a noite junto da tua manjedoura? Porventura podes prendê-lo ao suco com cordas? Ou gradará ele os vales após ti? Confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cuidado o teu trabalho? Fiarás dele que te traga para casa o que semeaste e o recolha na tua eira? O avestruz bate alegre as suas asas, acaso, porém, tem asas e pernas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que podem pisá-lo os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. Ou das tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas. Acaso o fazes pular como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escava no vale, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele chocoalha a aljava, flameja a lança e o dardo. De fúria e ira devora o caminho e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta ele diz, avante! Cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul? Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, seus filhos chupam sangue, onde há mortos, ela aí está. Capítulo 40. Disse mais o Senhor a Jó, acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, cinge agora os lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar. Cobre-os juntamente no pó. Encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. O seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Os lotos o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro cercam. Se um rio transborda,
ele não se apressa. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Capítulo 41. Podes tu com anzol apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco? Ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas? Ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho? Ou tê-los-á preso à correia para tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Ou o repartirão entre os mercadores? Encher-lhe-ás a pele de arpões ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso? Ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são seu orgulho, cada uma bem encostada como por um selo que as ajusta. A tal ponto uma se chega à outra, que entre elas não entra nem o ar. Umas às outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O seu coração é firme como uma pedra, firme como a mó debaixo. Levantando-se ele, tremem os valentes. Quando irrompe, ficam como que fora de si. Se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, de dardo ou flecha. Para ele o ferro é palha, e o cobre pau podre. A seta o não faz fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. Os porretes atirados são para ele como palha, e ri-se do brandir da lança. Debaixo do ventre há escamas pontiagudas. Arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar. As profundezas faz ferver como uma panela. Torna o mar como caldeira de unguento. Após si deixa um suco luminoso. O abismo parece ter se encanecido. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Capítulo 42. A confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele, faz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto,
como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofá o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Jemima, o da outra Késia e o da terceira Querem-Apuque. Em toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Amém. Louvado seja Deus. Concluímos a leitura do livro de Jó. Complete a sua tabela bíblica. Um ótimo dia para você e até amanhã em nome de Jesus. Amém.